Existe uma história contada em muitos lugares que diz que a Igreja Católica, como a conhecemos hoje, nasceu de um aperto de mãos político no século IV. Dizem que o imperador Constantino, um estrategista brilhante e ambicioso, teria pegado os restos do cristianismo perseguido e os misturado com o paganismo romano para criar uma religião de Estado que servisse aos seus interesses. Mas, e se eu te dissesse que essa versão, embora popular, é uma das maiores distorções da história? Muitos imaginam os cristãos vivendo escondidos como ratos no submundo de Roma para celebrar sua fé em segredo absoluto. Isso é um mito. A verdade é que eles deixaram nas catacumbas, que eram seus cemitérios oficiais, conhecidos e registrados pelas autoridades, a prova visual e irrefutável de suas crenças. Antes mesmo de Constantino nascer, antes de qualquer edito de liberdade ou palácio imperial, a Igreja já tinha uma alma pulsante, uma hierarquia definida e uma liturgia tão clara que faria qualquer católico de hoje se sentir em casa. O que as pedras das catacumbas guardam não é o nascimento de uma nova religião, mas a resistência de uma estrutura que já era sólida como o mármore. Prepare-se, pois hoje vamos descer a esses arquivos arqueológicos para descobrir que o catolicismo nunca precisou de um imperador para existir. Vamos voltar no tempo, muito antes dos grandes concílios ou das basílicas majestosas. Estamos no ano 96 depois de Cristo. Roma é um lugar perigoso para quem segue o caminho. O apóstolo João, o último dos 12, ainda estava vivo, exilado na isolada ilha de Patmos. Em Roma, um homem chamado Clemente, o quarto sucessor de São Pedro, toma uma decisão que mudaria para sempre nossa compreensão de autoridade. Em Corinto, uma rebelião ameaçava a unidade da igreja local. Clemente não pede por favor. Ele não envia sugestões amigáveis ou conselhos opcionais. Ele escreve uma carta carregada de autoridade apostólica, exigindo obediência e ordem em nome do próprio Deus. Imagine o drama, uma comunidade grega, distante, culta e orgulhosa, curvando-se à autoridade do bispo de Roma. Isso não foi uma invenção política do século IV ou um decreto de Constantino. Foi o exercício do primado petrino enquanto os cristãos ainda eram jogados às feras nos estádios. Clemente provou que a hierarquia de bispos, padres e diáconos era a espinha dorsal da fé, estabelecida pelos próprios apóstolos e não por burocratas imperiais séculos mais tarde. A sucessão apostólica era o fio de ouro que ligava aqueles homens diretamente ao cenáculo e à autoridade de Jesus. Agora, imagine-se caminhando pelas ruas de Roma no ano 150. A espionagem romana está por toda parte e os boatos sobre os cristãos são terríveis. Ser cristão é ser rotulado como um traidor do Estado. No entanto, um filósofo chamado Justino decide fazer algo audacioso. Ele escreve diretamente para o próprio imperador Antonino Pio. Ele não quer apenas clemência, ele quer explicar exatamente o que acontece naquelas reuniões que todos temem e caluniam. O texto de Justino é como uma máquina do tempo arqueológica. Ele descreve o domingo, o dia em que todos se reúnem. Ele descreve as leituras dos profetas e as memórias deixadas pelos apóstolos, o que hoje chamamos de evangelhos. E então, ele chega ao momento crucial de todo o rito, a Eucaristia. Justino é enfático, quase chocante para os ouvidos pagãos. Aquele pão e aquele vinho não são comida comum. Pela oração da Eucaristia, eles se tornam, verdadeiramente, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Não havia simbolismo vago, havia a crença absoluta na presença real. A missa que Justino descreve é a mesma missa que você assiste hoje em qualquer paróquia do mundo. O altar, a homilia, a comunhão sagrada, tudo estava lá, completo e sagrado, muito antes de Constantino sequer sonhar em se converter. A liturgia católica não foi adaptada de ritos solares,
mas herdada diretamente da última ceia celebrada pelo Senhor no cenáculo. Muitos críticos modernos afirmam que a veneração à Virgem Maria e aos santos foi uma cópia tardia do culto às deusas pagãs, imposta após a paz de Constantino. Mas a arqueologia é uma testemunha silenciosa, fria e implacável. Nas catacumbas de Santa Priscila, pintada na rocha úmida e escura, encontramos a prova definitiva. A imagem de Maria com o menino Jesus e um profeta, datada de séculos antes de Constantino. Nas catacumbas de São Calixto, os nomes dos mártires são gravados com pedidos de oração diretos e emocionantes. Reze por nós e por nossos filhos. O sinal da cruz, que muitos acham ser uma tradição medieval, já era traçado na testa dos cristãos, como um selo de proteção antes de entrarem nas arenas para enfrentar a morte. Esses cristãos primitivos eram católicos desde o útero da Igreja nascente. Eles pediam a intercessão dos mortos em Cristo e honravam a Mãe do Senhor porque sabiam que a comunhão dos santos atravessava o véu da morte. A devoção já estava nas paredes antes de estar nos livros. O termo católica não é um adjetivo tardio ou um título inventado pelo Estado romano. Como mostram os escritos de Santo Inácio de Antioquia, no ano 107, a Igreja já se chamava assim. Mas por que essa palavra era tão perigosa para Roma? Porque ela significava universal. Roma queria um império unido sob o braço de ferro do César. Mas a Igreja já era um império espiritual unido sob o amor de Cristo. De Lyon, na França, até Alexandria, no Egito, as igrejas acreditavam na mesma doutrina, celebravam os mesmos sacramentos e obedeciam aos mesmos bispos. Havia uma única rede de fé que se reconhecia mundialmente como a Igreja Católica. Constantino não criou essa unidade, ele apenas a encontrou pronta. Ele percebeu que a Igreja era a única instituição no Império que a perseguição não conseguia quebrar porque ela tinha uma identidade global. No início do século III, Hipólito de Roma documentou o que chamamos de tradição apostólica. Ali, vemos as regras para o batismo de crianças, a consagração dos bispos e a guarda do domingo. Nada disso foi imposto pelo Estado romano. Eram costumes passados de pai para filho, de mestre para discípulo, sob o risco de morte. A teoria de que o catolicismo é uma corrupção pagã desmorona diante da evidência de que esses ritos já existiam quando a Igreja era odiada pelo governo. O domingo não foi copiado do dia do sol, foi o dia da ressurreição. O batismo não foi um rito de iniciação pagão. Foi o novo nascimento em Cristo. A Igreja Católica de hoje é o desabrochar natural e orgânico daquela semente plantada no cenáculo. Constantino foi apenas o oficial que assinou o papel da paz, mas ele nunca foi o arquiteto da nossa fé. A história é o campo onde as mentiras morrem. Ao olharmos para os primeiros 300 anos, vemos uma igreja que já era plenamente católica em sua essência, em sua hierarquia e em seu culto. Se você busca a verdade histórica, não tenha medo de olhar para as catacumbas. Lá, o silêncio das pedras grita a favor da nossa fé, eternizando na rocha o que eles já viviam e acreditavam à luz do dia. A igreja não começou em um palácio. Ela começou em uma cruz e deixou o testemunho inabalável dos seus mártires gravado sob a terra. Se você quer continuar reconstruindo essa história conosco, peça por peça, não se esqueça de se inscrever no canal Fé Católica em Blocos. Ajude-nos a levar essa verdade para mais pessoas. Comente abaixo, sempre foi católica, e ajude o algoritmo a espalhar a luz dos mártires. Que o Deus da história abençoe sua caminhada. Até o próximo vídeo.